Oi pessoal, tá? Nós iremos acompanhar hoje uma aula de geografia do Brasil, tá? Nesse caso, os movimentos migratórios em nosso país. Lembrar que a migração representa o deslocamento da população no mundo, onde você tem aqui o chamado movimento horizontal. Esse movimento horizontal é através do fluxo de imigração e emigração. Então, lembrar que a imigração é você entrando em determinado território. Emigração é você deixando a sua área de origem. Tá? Então, lembrar exatamente desse aspecto de saldo migratório. O Brasil, praticamente, esse saldo migratório atualmente é em torno de quase 0%, já que nós temos um fluxo de brasileiros saindo do nosso país. Apesar que há uma queda dessa saída de brasileiro após a crise de 2008. Há uma sensação falsa que o Brasil recebe bastante imigrantes. Na realidade, segundo a ONU, nós temos mais de 240 milhões de pessoas fora das suas residências, ou seja, fora dos seus países. Dessa população, o Brasil representa apenas cerca de 1% de pessoas que entram em nosso país. Então, você tem essa falsa sensação, já que nos últimos anos nós tivemos um crescimento da população de bolivianos, venezuelanos, haitianos, tá? Então, você tem um crescimento exatamente dessa população em nosso país. Obviamente, esses movimentos migratórios devem ser levados em consideração os fatores responsáveis por esse deslocamento. Nós teremos os fatores repulsivos, tá? E os fatores atrativos, como, por exemplo, os movimentos que são repulsivos, aquelas populações que moram em áreas que são precárias financeiramente, tá? Falta de emprego, você tem uma superpopulação sem ter acesso à educação ou em busca de melhorias. Então, migram para regiões que têm, de certo modo, melhor salário, tá? Acesso à educação, acesso à saúde. Então, nesse caso aqui, você tem um movimento migratório. Algo que chama a atenção é o fato do Brasil ter, basicamente, da nossa população estimada um pouco mais de 200 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE, cerca de 36% dessa população estão fora dos seus municípios de origem. Então, só para compreender, nós temos uma população acima de 200 milhões de habitantes. Dessa população, mais de 30% dela estão fora dos seus municípios de origem, tá? Então você tem aí um grande fluxo existente. Com relação ao nosso país, nós temos o processo histórico de imigração no Brasil, como, por exemplo, o primeiro período de migração, que vai desde o nosso processo de colonização, tá? Nesse processo de colonização, em 1500, com a chegada dos portugueses, até a chegada da família real em 1808. Basicamente, nesse primeiro período, a população de imigrante em nosso território era predominante de portugueses, apesar que você teria também holandeses e também tinha a migração forçada dos escravos. Aí você for imaginar o seguinte: poxa, mas imigração de escravos, eles não vieram espontaneamente, nós sabemos disso. Eles vieram para trabalhar como mão de obra escrava. E aí, nesse caso, se enquadra na imigração forçada, aquela que não é espontânea. Então você tem, durante esse período aqui, a chegada da família real, tá? Entenda que com a chegada da família real, nós tivemos também a abertura dos portos. Então você sai desse primeiro período e nós entramos no segundo período. No segundo período, você tem aqui a chegada da família real,
como eu citei, permitiu a abertura dos portos e, consequentemente, a vinda de imigrantes, tá? Como no caso os açorianos, que foram para o sul do Brasil devido às condições climáticas favoráveis, como o clima subtropical. Nós teremos, durante esse período também, a ideologia do branqueamento, já que a população predominante de negros em nosso país. Então, observe que esses fatores, inicialmente, contribuirão para a entrada de imigrantes. Um fato que chama atenção: a partir de 1850, nós teremos aqui a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Que coíbe o tráfico negreiro. Então, a partir desse momento, os cafeicultores que estavam em plena expansão das suas produtividades começaram a imaginar que necessitariam de mão de obra. Por isso que, de certo modo, há uma articulação de incentivos governamentais para atrair esses imigrantes para as fazendas. Observe que aqui nós teremos a entrada de populações como germânicas, a população holandesa, principalmente a população alemã. Nós temos posteriormente a entrada de italianos, tá? Assim como poloneses, ucranianos, que basicamente foram localizados na região sul do Brasil. Há um momento que você terá também a entrada de italianos voltado para a região sudeste em nosso país, como, por exemplo, a região de São Paulo, tanto a capital quanto o interior. Lembrando que há uma grande contribuição por parte dos italianos na produção agrícola em nosso país, principalmente nos cafezais. Não é à toa que nós temos várias sagas demonstrando os italianos como Terra Nostra, etc., dentre outras novelas que relatavam a contribuição dos italianos na formação da população brasileira. Você vai ter o terceiro período aqui em 1888, tá? Durante esse período aqui, nós teremos a abolição da escravidão. Isso aí vai contribuir também para um crescimento da população de imigrantes. Um detalhe que eu ia esquecendo: observe que durante esse período de incentivo de vinda de imigrantes para o nosso país, onde você passaria a tê-los como mão de obra assalariada, nós não teremos a entrada basicamente de africanos, e simplesmente de europeus, cuja finalidade era essa ideologia do branqueamento. E aí, consequentemente, você vai observar que haverá um crescimento da população constituída de brancos em nosso país. Então, voltando para cá, nós teremos a abolição da escravidão, de certo modo, a contribuição da chegada em 1908 de japoneses, que irão também contribuir com o crescimento da nossa população. Observe que os japoneses vão ter sua entrada basicamente no final da década de 1900, e aí você terá um rompimento devido à Primeira Guerra Mundial. E aí esse crescimento da chegada de imigrantes em nosso país vai ser interrompido a partir do governo Vargas da década de 1930. Então, observar por que está esse rompimento. Nós teremos uma queda da entrada de imigrantes pelo fato que em 1934, no governo Vargas, nós teremos a criação da lei de cotas, que iria, de certo modo, inibir a entrada de imigrantes em nosso país. Tá? Então, você vai avaliar esse processo e o declínio, tá, da questão da entrada de imigrantes, até mesmo por outros fatores, como a crise de 1929, nós teremos posteriormente a Segunda Guerra Mundial, durante o intervalo de 1939 até 45, lembrando que após o término da Segunda Guerra Mundial,
haverá um crescimento também da entrada de imigrantes devido ao processo de industrialização que vai ser consolidada principalmente durante o governo JK. Então você sai aqui dessas etapas, tá? Lembrando que o nosso país era um país que teve grande entrada, principalmente de italianos, espanhóis. Um detalhe bem satisfatório: os italianos contribuíram para a criação de vários municípios em nosso país, principalmente na região sul, tá? Como nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Os espanhóis também têm uma grande contribuição com relação à entrada de pessoas em nosso país. Porém, eles não são fundadores de municípios, tá? Basicamente, eles vão morar já nos grandes centros já consolidados, como do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, não teremos fundações de municípios criados pelos espanhóis. Até mesmo os holandeses contribuíram para a criação de municípios em nosso país, como você tem o mais tradicional dos municípios holandês, que é conhecido como Olambra, que fica no interior do estado de São Paulo. Então você vai olhar a entrada e a contribuição desses imigrantes europeus, tá? Com a sua chegada, com a fundação de vários municípios, várias cidades, principalmente no sul do país. Lembrando que a população predominante da região sul do nosso país é exatamente a população constituída de branco, apesar que há um grande processo de miscigenação. Então, saindo dessa parte histórica dos movimentos migratórios em nosso país, nós temos aqui os principais tipos de migração no Brasil, como nesse caso aqui, a imigração forçada de negros em nosso país. Então, lembrar aqui, ó, esse processo lá na colonização, tá? Para ter a utilização dessa população como mão de obra escrava nos cafezais e etc. Obviamente, você terá ainda a imigração de europeus, como já foi citado, durante o processo de 1850 até 1934. Então, aqui, destaque principalmente para a população da Alemanha, italianos. Você terá ainda os portugueses e espanhóis que irão contribuir para o crescimento populacional. Mais uma vez, lembrando que a partir de 1908, nós teremos a chegada da população japonesa. Saindo dessa parte, um detalhe: nós estamos nos referindo aqui à migração externa, tá? A imigração entre continentes, entre países, tá? Então, lembrando, a chegada dessas populações aqui é uma população, tá, de imigração. Lembrando que aqui foi uma imigração forçada, tá? E aqui, de certo modo, há uma contribuição de imigração espontânea devido às vantagens governamentais, tá? Para justamente atrair mão de obra para servir como mão de obra assalariada após a criação da lei Eusébio de Queiroz em 1850, além da consolidação em 1888 do fim da escravidão em nosso país. Então, esses aspectos aqui, ó, contribuiu para que nós tivéssemos a entrada de imigrantes, tá, europeus. Mais uma vez, infelizmente, foi criada a ideologia do branqueamento, tá? Até mesmo para evitar um processo de miscigenação. Por isso, só aproveitando aqui, às vezes torna falacioso dizer que a entrada de imigrantes pode contribuir com pobreza. Obviamente, depende de cada fato, tá? Depende das situações econômicas vivenciadas nesse país, etc. Mas, às vezes, o que acontece? Os países já têm problemas internos e aí pegam o imigrante como bode expiatório, tá? Responsabilizando por todos os problemas. Observe aqui um detalhe no nosso país. Nós sabemos que, desde a crise, tá, dos refugiados,
você terá exatamente a vinda para o nosso país de sírios, por exemplo. Então você vai olhar que os próprios sírios têm sofrido com o processo de xenofobia no Brasil, como no Rio de Janeiro, tá, em outras partes do nosso país. Porque é o seguinte, apesar do Brasil ser um país receptivo para a questão de imigrantes, mas pelo fato também que o Brasil convivia até 2014 com a economia em crescimento. A partir do momento que você passa a conviver com crises financeiras, a população começa a pensar mais em si do que abrir as portas para outras pessoas, principalmente oriundos dos países da América Latina, como os venezuelanos, que estão vivendo uma crise num país devido a questões de regimes governamentais, ou, nesse caso, os bolivianos vindo para o Brasil em busca de melhores qualidades de vida. Então, nós teremos ainda os movimentos internos. Esses movimentos internos, nós temos um movimento que é conhecido como a migração, tá? Essa migração aqui é o deslocamento dentro do próprio país, intrarregional, que é um movimento interno. Esse movimento intrarregional é realizado entre regiões do próprio país. O grande exemplo do nosso país, como a situação dos pantaneiros, tá? A população que convive com enchentes, a vazante dos rios, durante as enchentes da região, a população que manipula lá, que trabalha com gado, desloca os rebanhos bovinos para as regiões mais altas, tá? E retornarão em outro momento. Então, observe aqui, após vermos aqui os movimentos internacionais, nós iremos para os movimentos internos em nosso país, como, por exemplo, as migrações intrarregionais, que são realizadas entre regiões do país, tá? Então, vamos supor, o nordestino, em busca de melhores oportunidades, sairão do Nordeste para São Paulo, como aconteceu principalmente a partir da década de 1930, tá? Devido às oportunidades em busca de melhores salários e etc. Ou, nesse caso, a população nordestina, quando migrou para a região amazônica, devido à extração da borracha, ou devido à exploração madeireira, ou o deslocamento também da população nordestina durante o século XVIII, devido à exploração de minérios em Minas Gerais. Então você tem aí exatamente essa contribuição entre regiões. Lembrando que atualmente nós temos as chamadas fronteiras pioneiras, onde a população sulista migram para a região centro-oeste, devido principalmente ao cultivo da soja, tá? Devido à área do cerrado, de terras mais baratas, que contribuirão para a produção de alimentos do nosso país. Aqui você terá ainda as migrações intra-regionais, que são realizadas dentro da própria região. Vamos supor que você terá o deslocamento da população do Rio Grande do Sul, por exemplo, para Santa Catarina, fica dentro da própria região sul, ou a migração do piauiense, tá, para o Ceará. Então você tem aí um movimento intra-regional. Ainda nós teremos o movimento da migração rural, urbano, ou simplesmente conhecido como êxodo rural. Você tem que avaliar que esse deslocamento aqui, você terá a população do campo saindo devido à concentração de terra, a questão fundiária em nosso país. Você terá também essa população em busca de melhores condições de vida, tá? Fugindo do desemprego, ou em busca de educação para os filhos e etc. Apesar que tem uma ressalva com esse movimento. Por quê? Quando você tem um intenso fluxo da população saindo de áreas rurais para as áreas urbanas, você poderá provocar um inchaço dessas cidades, denominadas como macrocefalias urbanas. Tá? Essas macrocefalias urbanas,
o crescimento desordenado das cidades. E aí, consequentemente, muitas dessas populações terminam morando em áreas periféricas dos grandes centros. Tá? Então você vai observar que, infelizmente, a população muitas vezes sai do campo por buscar uma melhor qualidade de vida. Então, lembrando que aqui você também trará transtorno para as populações que moram em áreas urbanas, porque você terá um crescimento dessas populações vivendo em áreas periféricas sem ter uma boa infraestrutura com relação a rede de esgoto, saneamento básico, iluminação ou escolas de boas qualidades para os seus filhos. Nós teremos a migração urbano, ou seja, movimento entre cidades, tá? Nesse caso você tem uma região metropolitana como São Paulo, devido ao elevado índice de estresse dessas populações vivendo nos grandes centros, termina se deslocando para cidades medianas, tá? Já que tem uma melhor qualidade de vida. Então essa busca por essa qualidade de vida provoca o deslocamento da população dos grandes centros urbanos para cidades consideradas médias ou até mesmo pequenas. Nós teremos ainda a migração provocada entre áreas rurais, tá? Onde você tem o deslocamento da população que sai de regiões, até mesmo por falta de emprego, vai trabalhar em áreas de canaviais, cafezais e etc. Então, lembrando que aqui nós teremos a migração da população rural para uma região rural. Nós teremos aqui ainda a migração urbano-rural, tá? Às vezes, aquele cara que tem um pai que nasceu no interior, tem um sonho de formar uma pequena fazendinha, ter um sítio, quando se aposenta, ele migra exatamente para uma área rural, justamente para ter uma qualidade de vida também, até mesmo para o convívio do campo, um ar mais puro, tá? Sair daquele estresse de engarrafamento, poluição. Então, tudo isso aí contribuirá para o deslocamento da população de áreas urbanas para as regiões rurais. Um detalhe, também essas populações migrando de cidades, de grandes centros metropolitanos ou migrando para regiões rurais, um dos fatos, infelizmente, que tem ocorrido bastante no Brasil, o crescimento dos nossos índices de homicídio força essa população a sair dos grandes centros para as pequenas cidades ou até mesmo para as regiões rurais, em busca exatamente de uma melhor qualidade de vida. Então, esse processo, infelizmente, está acontecendo no nosso país, da população sair dos grandes centros devido ao elevado índice de violência e migrando para cidades consideradas mais calmas. Nós temos ainda os movimentos como transumância. Esse movimento aqui é um movimento periódico. Esse movimento periódico, pegue o exemplo do sertanejo, tá? Durante o período das longas estiagens no sertão, ele migrará para a zona da mata, tá? Do Nordeste, para trabalhar com o corte da cana-de-açúcar. Você terá também essa população trabalhando com turismo ou setores informais, retornarão para o sertão quando iniciarão as chuvas na região. Então você terá exatamente aqui, um movimento de transumância. Ou nesse caso também é clássico, você tem em questões de vestibulares ou até mesmo em concursos militares, o deslocamento da população pantaneira durante a enchente das regiões, tá? Já que é uma área de depressão, principalmente o Pantanal do Mato Grosso, você terá o deslocamento do gado para as regiões secas e retornarão quando você tiver as águas baixando naquela região. E obviamente um dos clássicos em vestibulares e cobrado no Enem 2014, as migrações pendulares, tá? A migração pendular, a migração diária, principalmente com deslocamento de trabalhadores, tá? Que vive dentro de regiões metropolitanas, migrando da sua cidade
para o trabalho, que é em outras cidades. Então, pega o exemplo da grande região metropolitana de São Paulo, onde você tem mais de 30 municípios que compõem a região metropolitana. A população migrará exatamente dessa sua cidade e vai para São Paulo trabalhar. E aí retornarão após o fim do dia. Nesse caso, dependendo se ele trabalha e depois vai estudar, ele retornará para a sua cidade basicamente para dormir, por isso que é chamado de cidades dormitórios, tá? Então, o deslocamento desde cedo e retornarão no final do dia. Você tem aqui, ó, a migração pendular. Um detalhe, eu falei no início a respeito do Brasil, que é um país hoje também de imigrante. Então aqui, ó, Brasil, país de imigrantes. Os principais destinos de brasileiros, principalmente durante o intervalo de 1980 até 2008, tá? Então, durante esse intervalo, o brasileiro migrou para os Estados Unidos. Você tem o Paraguai e o Japão. Além, obviamente, do continente europeu. Então, você tem atualmente cerca de quase 1,4 milhão de brasileiros morando nos Estados Unidos, tá? Que são chamados carinhosamente de brazucas. Você terá um pouco mais de 300 mil brasileiros morando no Paraguai, que são chamados de brasiguaios. Você terá brasileiros no Japão, aproximadamente 170 mil brasileiros morando no Japão, principalmente a grande cidade de Tóquio. Na Europa, a maior concentração atualmente de brasileiro é no Reino Unido. Então você terá exatamente a população brasileira que migrou principalmente para essas nações. Então, desde já, agradeço pela nossa aula e até o nosso próximo encontro.